Uma ótima noite a todos. Gostaria de falar um pouquinho para vocês sobre empreendedorismo. Qual um dos grandes problemas que eu enxergo hoje? É o seguinte: falta para muitos empreendedores frescos, aqueles que estão começando, uma experiência que eu acho que todo mundo deveria ter, que é passar um ano no campo, acompanhando como é que funciona o dia a dia de uma plantação. Por quê? A galera hoje não entende que tem o tempo para plantar, para cuidar e para colher. A galera tem muita coisa assim hoje em dia que a galera fala, tem tempo de plantar e tem tempo da colheita. E esquece que tem um tempo do cuidado. O que eu quero dizer com isso? Você começou uma empresa, então você foi lá e plantou uma sementinha. E aí você fica ansioso, é normal, é natural, é humano fazer isso. E passa-se o tempo e você quer que essa semente ela cresça com uma velocidade enorme, porque você depende dela para poder colher os frutos e para poder se alimentar. E aí a gente fala alimento, alimento para nós, alimento para nossa vaidade, alimento para nossa família, sonhos realizados, entre outras coisas. E nesse momento eu falo que falta o conhecimento do homem do campo, que é como cuidar dessa semente até que essa semente chegue a dar fruto. Isso é um assunto extremamente vasto, a gente pode ficar falando horas sobre isso, porque a gente está falando de um organismo vivo, assim como também é o mercado, um organismo vivo, um organismo que você não controla 100%. Pois bem, então você que está começando a empreender, pensa um pouco nisso, para refletir se a sua semente que você plantou, ela está crescendo, ela está se desenvolvendo, você está cuidando dela de fato. Se você está alimentando a sua semente com conhecimento, com atitude, com parando para analisar de fato se o que você está fazendo com que ela cresça ou com que ela pare de se desenvolver. Assim como uma planta, se você botar muita água nela, ela morre. Então, se você adubar demais, ela também morre. Então, precisa ter um equilíbrio aí. E principalmente você observar o crescimento dessa planta. Se ela parar de crescer, você tem que arrancar ela fora. Isso é difícil, dói, é complicado de você fazer isso. Mas você tem que entender que se você não fizer isso, você vai perder tempo. E tempo é algo que você tem de mais valioso na sua vida. Você pode ter dinheiro, você pode ter riqueza, você pode ter um monte de coisas. Se te faltar tempo, não adianta nada. Eu tenho um excelente carro, uma ótima casa na praia. Pô, beleza, apareceu um câncer, eu vou viver mais 3 meses. De que adianta você ter tudo isso? O Steve Jobs foi uma das frases, uma das citações que ele fez antes de morrer. Com todo o dinheiro dele, ele não poderia comprar o que ele mais queria, que é tempo. Então para pensar um pouco se o que você está plantando hoje, você primeiro está tendo a paciência de esperar isso se desenvolver para gerar frutos reais, ou se simplesmente você está nessa ansiedade e acaba molhando demais, regando demais, indo muito além. E em vez de você fazer o seu negócio crescer, você está fazendo o seu negócio reduzir. Tenha foco, tenha um planejamento. Eu falo muito sobre planejamento, eu gosto muito de planejamento. Sou um profissional da área de planejamento. Então, eu acho que você tem que ter o foco e um plano de negócio, um plano de ataque, um plano de marketing. E aí você precisa conhecer muito bem o ambiente que você está inserido. No caso, voltando de novo para os exemplos de plantas, você precisa conhecer o solo, onde é que você está querendo plantar, para você entender se aquele solo ali é bom para você ou não. Isso leva tempo, leva observação, leva estudo. Você tem que parar e analisar se o que você está fazendo de fato vai frutificar, né? Vai trazer retorno. E retorno e quando a gente fala em retorno, a gente não está falando só da questão financeira. Não adianta nada você ter uma empresa e você trabalhar e ganhar muito dinheiro e não te sobrar tempo para sua família, não te sobrar tempo para você usufruir desse dinheiro. Então tem que ter um equilíbrio na vida aí, tá, gente? Então eu acho que esse assunto a gente pode conversar muito mais sobre isso. Acho que é só uma pequena pincelada que eu estou falando aqui. Eu acho que a gente pode desenvolver melhor isso. Eu tive até uma ideia de escrever um livro sobre isso, porque na observação das plantas você consegue pegar
alguns mecanismos que são naturais e acontecem na nossa vida constantemente. Eu acho que isso é fantástico e a gente pode desenvolver muito sobre isso. Então é isso aí, gente. Obrigado. Boa noite.